Com alegria que nós recebemos hoje a presença do reverendo José Roberto Cristofani. Roberto José Cristofani, como nós o chamamos, secretário de Educação Cristã da Igreja, nosso colega de trabalho aí no escritório. Já vai para um ano que estamos separados, né, por conta da pandemia, mas nos encontramos semanalmente, virtualmente, semanalmente não, quinzenalmente, virtualmente, quando há um momento de devocional no escritório. Com alegria que nós convidamos ele e aceitou, e, portanto, recebemos nesse momento. Se os irmãos estão lembrados, por ocasião, no início da pandemia, no passado, por volta de abril, talvez, o Cristofani disponibilizava um podcast, né, um áudio, e eu compartilhava, então, com os irmãos, né, era, se não me engano, Palavras de Esperança, o nome do podcast. E o Cristofani é o homem das mídias, ele tem produzido bastante aí, né? Se os irmãos quiserem ter acesso, eu posso, ele pode diretamente, é claro, mas eu posso também compartilhar com os irmãos de meditações, de conversa, de bate-papo, né? Teológico, doutrinário. Portanto, é um prazer recebê-lo nesse dia, nesta noite, aqui, conosco, na nossa igreja. Então, fique à vontade, Cristóvão, e Deus use você nesse momento. Obrigado, reverendo José, meu xará. O Wilson é um irmão muito querido, um grande amigo, tem partilhado de muitas lutas e muitas alegrias. A gente se conhece há mais de 10 anos e trabalhamos diversas vezes juntos. É uma alegria, eu fico grato também pelo seu convite, pela sua confiança em ceder o seu púlpito virtual, né, para trazer uma palavra. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, estejam protegidos. E no início do chamado ao culto, foi citado o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E é no livro de Abacuque que eu quero meditar com vocês. E começando imediatamente dizendo para vocês que eu me sinto como o Abacuque estava se sentindo naquela situação. A situação que o Abacuque estava era essa: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, é a nossa primeira etapa. Como Abacuque está se sentindo neste momento? Até quando, Senhor? Abacuque parece que está vivendo nos dias de hoje aqui no Brasil. O profeta Abacuque está questionando Deus por uma situação de extrema gravidade, de uma situação de extrema violência, de uma situação de brigas, litígios, de mentiras, de subornos, de ironia, de governo que está desprezando a lei do Senhor. O rei de Israel, o rei de Judá, despreza a lei do Senhor, não confia no Senhor e oprime o povo de tal maneira que Abacuque entra num questionamento com Deus diante desse sofrimento. Até quando, Senhor? Parece que ele está vivendo em nossos dias. Porque eu também, meus irmãos e minhas irmãs, estou me perguntando
Até quando, Senhor, vai durar esse sofrimento? Dia após dia, semana após semana, nós vemos o quadro de sofrimento geral do mundo e particularmente do nosso país se agravar. E não é lentamente, é rapidamente. O descaso de muitas pessoas com a vida dos outros. O litígio e a briga dos que são a favor e contra qualquer coisa, uma política de saúde, uma política de vacinação, intenso sofrimento que ceifa vidas. Nós temos visto, temos ouvido, e mais que isso, nós temos sentido dentro de nós essa tristeza profunda, essa dor que nós não suportamos mais, com tudo isso que nós estamos vivendo. Eu imagino que você tem se sentido como Abacuque e perguntando para Deus: até quando, Senhor, me farás ver a opressão? Até quando eu gritarei por socorro e não me salvarás? Você não se sente assim? Eu me sinto. Muitas vezes, durante essa pandemia, logo que começou em março do ano passado, eu disse, isso nós vamos até maio, e um amigo meu disse assim, eu acho que isso vai um pouco mais, até junho, julho, mas nós não sabíamos de que ano. E, aparentemente, nós vamos penar ainda um bocado, com muito sofrimento, muitas lágrimas, muitos corpos, muitas vidas ceifadas, muitas viúvas, muitos órfãos, muitas pessoas que têm que se despedir de longe dos seus queridos. Não é mesmo para questionar Deus? A gente tem que ter a coragem de perguntar para Deus: até quando eu verei isso? Aqui se revela a humanidade do Abacuque, aqui se revela a preocupação do Abacuque, e aqui se revela uma outra coisa muito importante. Ele ainda tem Deus, ele ainda tem o Senhor para recorrer. Eu fico pensando nos milhares de pessoas que estão padecendo como nós, que estão sofrendo como nós, e não têm o auxílio do Senhor. Não creem e não buscam o Senhor. Eu fico imaginando que se nós sofremos, essas pessoas, nós que recorremos ao Senhor, que temos Deus para questionar, para louvar, claro, mas para questionar Deus, para perguntar a esse Deus por que está acontecendo isso, eu imagino essas pessoas. E não é possível conviver com essas tiradas, né, populares, essas tiradas feitas. Deus quer assim, Deus sabe todas as coisas, Deus quis assim. Não. A realidade do Abacuque é assim que eu me sinto, e creio que muitos de vocês também se sentem assim. É uma realidade de dor, é uma realidade de sofrimento, de ver o outro sofrendo, de ver o outro chorando. O texto diz que há opressão, há violência, há todo tipo de que cerca as pessoas, há todo tipo de sofrimento emocional, físico, psíquico, e mais ainda a dor de não poder ser socorrido, a dor de ter que esperar no hospital lotado. Eu sei bem, meus irmãos, e vocês, minhas irmãs, também sabem, que não é culpa do governo, não é culpa dos governantes apenas, mas de toda uma população que acredita ser imune ao sofrimento, a todo tipo, não só a pandemia, mas aqui a dengue tem matado, e os hospitais estão abarrotados de gente, corpos sendo colocados em containers. E nós devemos nos perguntar e ter esse sentimento como Abacuque, que é um sentimento humano, que é um sentimento que nós devemos admitir. Até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e o Senhor não responderá? Acontece comigo diariamente quando, nos meus momentos de oração,
breves momentos de oração, vou clamar ao Senhor em favor da misericórdia de Deus e vem aquela dúvida no meu coração. Adianta mesmo orar por uma pessoa que se aglomera? Adianta eu orar por uma pessoa que vai em uma rave, ou que vai em um bar, ou que vai numa festa, ou que vai num casamento, ou mesmo que se aglomeram nas igrejas? Adianta eu orar para as pessoas e meu coração fica em dúvida, fica ferido, mas eu recorro ao Senhor, porque eu sou tão humano quanto o Abacuque é. Você também é tão humano quanto o Abacuque foi. Até quando, Senhor? É esse estado de questionamento, de pergunta. Eu me sinto como Abacuque, perguntando a Deus até quando isso vai durar. Se é falta de misericórdia, se é falta de amor, se é falta de perdão, ou se é ação da justiça, ou de Deus, ou se é alguma outra coisa. Eu tenho muitos questionamentos, porque eu sou humano, e aprendo isso nas Escrituras, como uma pessoa como Abacuque, que sofre pelos outros, que tem essa dor profunda, estar protegido, estar em casa, ter um emprego que facilita a proteção, enquanto outros são obrigados a ir trabalhar, pegar transporte público, ônibus lotado, pessoas que estão na linha de frente, médicos, e sofrer essa dor pelos outros. E nós nos perguntamos, como Abacuque, até quando, Senhor? E o livro de Abacuque vai mostrando a resposta de Deus a essa pergunta. Todo o capítulo 1 é uma resposta de Deus a questionamento de Abacuque. Se Deus, minhas irmãs e meus irmãos, se Deus não aceitasse o nosso questionamento de filhos e filhas, ele não responderia ao Abacuque. Ele nem daria importância. Mas Deus se importa com a nossa dor, se importa com o nosso questionamento, as nossas dúvidas, se importa com a nossa dor, o nosso sofrimento por nós e pelos outros, pelo nosso país e pela humanidade. Por isso Deus responde. E todo o capítulo 1 é a resposta de Deus a Abacuque. Abacuque até pergunta para Deus: mas se tu és, capítulo 1, verso 13, se tu és tão puro de olhos, como é que pode contemplar tanto mal assim? E Deus responde para ele. E Deus vai falar para ele. Mas tem algo que também nós podemos fazer. Nós devemos perguntar a Deus até quando ter esse sentimento, essa dor também. Mas quando Deus começa a responder, Abacuque presta atenção. Quero ler outros 4 versículos no capítulo 2. A atitude de Abacuque é: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá em resposta à minha queixa. E o Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Assim, eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Se temos, queridos e queridas, o sentimento justo, humano, de perguntar para Deus até quando, devemos também ter esse outro sentimento de Abacuque. Diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que age, diante de um Deus que responde, quando ele questiona Deus, ele tem certeza de que Deus vai responder. Ele tem absoluta certeza de que sua queixa vai chegar aos céus,
vai chegar aos ouvidos de Deus. Foi lido aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, que diz que Deus tirou o povo da terra do Egito. Está citando Êxodo 3, quando Deus se inclina os ouvidos para ver e ouvir o gemido do povo sob opressão. Os salmos dessas pessoas desesperadas, das pessoas que estão sofrendo, apresentam a queixa a Deus, na certeza que Deus vai responder. Então, minhas irmãs e meus irmãos, também este sentimento eu quero ter no meu coração, como Abacuque teve. Subir na torre de oração, no quarto, aonde você tem o costume de orar, e esperar a resposta de Deus. Eu sei que é difícil. É interessante, ele fala que eu vou esperar a resposta que Deus vai dar para a minha queixa. Agora você liga o noticiário e vê tanta morte. Nós estamos no pior momento da pandemia. O Ministério da Saúde diz que em março nós chegaremos a 3.000 mortes por dia. Como se calar e ficar em silêncio diante dessa realidade? Como esperar alguma resposta diante dessa previsão, né, de morte, diante dessa previsão macabra? Eu sei que é difícil, para mim também é, e acredito que para muita gente tem sido enfrentar a nossa fé dentro desse questionamento. Mas uma coisa eu quero ter e peço a Deus, me dê paciência. Deus diz para Abacuque, a visão vai acontecer, que é o livramento, que é aquilo que ele falou no capítulo 1, que intervirá, que responderá, que agirá. Mas Deus diz, espera. É difícil. Nós somos ansiosos. Nós somos tudo para agora ou para ontem. Nossa agenda é corrida, nossos compromissos são corridos. Nós queremos que a agenda de Deus acompanhe a nossa agenda também. Queremos uma solução rápida, queremos vacinas. Estou enfatizando aqui a questão da pandemia, que é o que mais tem doído em nosso ser, em nossa sociedade. Mas outras coisas também são importantes. Nós queremos que Deus realize as coisas em nossa vida no momento, em um período recorde. Queremos modelar a agenda de Deus ao nosso ritmo. E Deus diz, espera. Primeiro, irmãos e irmãs, uma atitude de tentar ouvir Deus. Nós estamos clamando, perguntando até quando, mas é preciso também silenciar, ficar quieto, esperar a resposta de Deus, a primeira atitude. A segunda é ouvir, porque Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É como termina o capítulo 2. Começa dizendo que Abacuque vai esperar a resposta e termina no capítulo 2, verso 20, dizendo, cale-se diante dele toda a terra. Isso é fique quieto, porque a voz do Senhor vai ressoar. E no meio da nossa gritaria, do nosso desespero, no meio da nossa questionamento, às vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos ouvir o que Deus está dizendo. Às vezes Deus está dizendo coisas claras para nós, mas nós não vemos porque estamos numa gritaria, num desespero, numa loucura e não conseguimos ouvir a Deus. Ele diz, espera. Ora essa. Como que a gente pode esperar? Como que nós temos forças para esperar uma resposta de Deus? E Deus responde imediatamente, no verso número 4, capítulo 2, verso 4. Mas o justo viverá pela sua fé. É impressionante como Deus nos dá a força necessária para esperar. É a fé, a convicção daquilo que nós não vemos,
e a certeza das coisas que esperamos. Deus tem um propósito nisso. Eu não posso ver claramente agora. Eu não posso ver os propósitos de Deus nesta pandemia tão claramente como eu vi outras ações de Deus. Por exemplo, no Êxodo, por exemplo, na libertação, porque nós estamos longe desses episódios. Mas quando estamos no meio do fogo cruzado, quando estamos no meio dessa pandemia, é difícil compreender os propósitos de Deus para isso. Por isso, o justo viverá por sua fé. A pessoa justa, justificada em Cristo, como você, como todos aqui, tem a força para esperar. Esperar a manifestação. O capítulo 2 inteiro é a resposta de Deus a essa visão. Como ele vai agir, o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Esses são os textos mais conhecidos de Abacuque, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A glória de Deus encherá toda a terra. Porque o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. São os textos mais conhecidos, e este aqui, o justo viverá pela fé, de Abacuque, que nós recitamos. Então, aquele sentimento que nós temos como humano de questionar até quando, por causa do sofrimento, exige também um sentimento de espera e de fé, de uma postura de oração, de silêncio, de meditação. Parece que as palavras não fazem muito sentido. Você posta alguma coisa na rede social, tem 1000 comentários, né, te massacrando, outros te defendendo, uns defendendo o governo, outros atacando. Nós vivemos de um momento crítico, onde o silêncio é de ouro. As palavras que falamos, nós devemos meditar nelas antes de pronunciá-las, porque vivemos tempos difíceis. Como disse o presidente da Assembleia Geral, reverendo João, não sei quem assistiu aqui, a pastoral, nós vivemos uma noite longa, tenebrosa, que nos causa medo, que nos causa pavor, insegurança, incerteza. Nós estamos tateando no escuro. Mas o justo, pessoa justa, viverá pela sua fé. Esse é o segundo sentimento. E quando nós viramos a página para o capítulo 3, nós temos o terceiro sentimento que eu gostaria de compartilhar com vocês na vida de Abacuque. Capítulo 3, verso de número 2. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Deus, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E aí volta este verbo no verso 16, outro texto muito conhecido também. Capítulo 3, verso 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. À tua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, como virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Ao ouvir Deus, nós somos tomados por um sentimento de temor e de tremor. Quando ouvimos a voz de Deus. Capítulo 2 termina dizendo, cale-se diante dele toda a terra. E o capítulo 3 começa dizendo, tenho ouvido o que o Senhor tem dito. E a gente começa a tremer pelos feitos grandiosos de Deus. O que segue no capítulo 3 é a descrição dos grandes feitos de Deus, de como poderosamente ele age, transtorna as montanhas, desvia rio, aplana
outeiros e assim por diante. Fogo, saraiva, a manifestação de Deus é poderosa. E quando eu começo a ouvir Deus, eu tenho que estar preparado para o que ele vai dizer. Abacuque tem este sentimento de ouvir Deus, mas o sentimento de força. A fé, no capítulo 2, que é o segundo sentimento, provém de Deus, provém do Deus da salvação. É interessante, ele começa o livro dizendo: até quando gritarei violência e não salvarás? E no capítulo 3, no finalzinho, ele diz: o Senhor, Deus da minha salvação. Ao ouvir Deus, nós queremos tanto ouvir Deus, mas às vezes não estamos preparados para ouvir o que Deus tem para dizer. Muitas vezes não nos preparamos adequadamente devido à nossa ansiedade, devido à nossa pequenez, devido à nossa dor, nós não estamos preparados para ouvir o que Deus tem para dizer. E o que Deus tem a dizer estremece, põe os joelhos, deixa a perna bamba, entra a podridão nos ossos, isso é aquela dor na alma que a gente sente, porque Deus vai cumprir os seus propósitos. Nós não sabemos. Por isso que esta força vem do Senhor, esse sentimento para suportar esse momento, para passar por esse momento, vem do Senhor. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, e vai descrevendo uma situação de carestia, de escassez, que tem a ver com a peste, do verso 5, capítulo 3, verso 5, vai diante dele a peste, e a pestilência segue seus passos, a fome e a guerra. Nós teremos momentos de tristeza, de pobreza, de escassez, de fome, de carestia. Muitas pessoas estão indo morar na rua, muitas pessoas estão perdendo seus negócios, muitas pessoas estão indo à falência. E para manter a lucidez, para manter o equilíbrio, para manter o emocional em dia, está bem difícil. Não haverá melhora. Todos vacinados, ainda teremos que reconstruir esse país, teremos que reconstruir vidas. Vai sobrar para nós, filhos e filhas de Deus, ajudar as pessoas a se recuperarem. Porque ninguém sairá ileso dessa pandemia. Ninguém sairá ileso desta situação, dessa grave crise que estamos vivendo. Nenhum de nós sairá sã e salvo do outro lado. Nós teremos uma grande missão. Nós teremos um papel fundamental, diaconal, na vida das pessoas que estão sofrendo. Nós seremos vacinados, todos nós. A pandemia vai ser controlada, eu creio nisso, mas o país estará destroçado. A vida de muitas pessoas já está destroçada, já estão de luto, já está perdida muitas vezes e está numa longa noite, uma noite de trevas. E Abacuque diz: ainda que, quer dizer, vai acontecer isso. Não é se acontecer, se faltar gado. Essa palavra da Abacuque, que vai faltar gado no curral, vai faltar fruto na videira, e é fruto de guerra, de estado de guerra. Nós estamos num estado bastante triste, bastante devastador de vidas. E tem gente que já estava na pobreza e agora está abaixo da linha da pobreza e está com a carestia, o arroz, feijão. Estava conversando num grupo com um pastor que a gente participa, e a pessoa contou que estava almoçando e vendo o jornal do meio-dia, um jornal na hora do almoço, e as pessoas que estão passando fome, que estão com dificuldade, o preço do alimento, ela se sentiu culpada de ter o que comer. Então, pessoal,
Da onde nós vamos tirar força para enfrentar a situação? Senão do poder de Deus, senão da graça e da misericórdia de Deus. O capítulo 3 diz: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos clamar. A força virá da misericórdia de Deus. Nós seremos preservados, nós seremos abençoados para uma tarefa imensa: juntar os destroços, reconstruir vidas, ajudar pessoas a se levantar, encaminhar pessoas para o reino de Deus. Nós estaremos dispostos e prontos pela força do Senhor. É esse sentimento que eu quero ter, esse sentimento de esperança. Ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque Deus é a minha fortaleza, Deus me faz meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. A força vem do Senhor. A força para superar os questionamentos, a força para superar o silêncio e a força para superar essa crise. Só Deus nos dará, pela sua graça infinita e misericórdia, esta força que vem de um Deus salvador, de um Deus de misericórdia. É justo esse sentimento de questionarmos: por que me fazes ver e passar por essa situação de pandemia? Por que me faz ver opressão e parece que não salva? Esse é o primeiro sentimento. O segundo sentimento deve ser aquele de orar e tentar ouvir o que Deus está dizendo. Ele diz: espera e viva pela sua fé. E o terceiro sentimento é este: cale-se, porque eu vou responder. E quando Deus responde, nós devemos estar preparados para ouvir a resposta de Deus. E a resposta de Deus é: eu sou a tua força e a tua fortaleza. Tenha fé, confie, fique firme. Não é algo triunfalista, não é algo que eu possa fazer, mas é um sentimento de Abacuque. Eu estou tremendo de medo, eu estou com as pernas bambas, eu estou desesperado, mas ainda que tudo isso aconteça, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele vai intervir e logo nos responderá às orações. Creia nisso. Você tem um sentimento humano, você tem um sentimento de angústia, eleve a Deus. Vamos nos unir nesse clamor, essa queixa, como diz o profeta. Mas vamos também esperar a resposta e ouvir o que Deus tem a dizer. E vamos finalmente buscar essa força que não vem de dentro, mas vem do alto. Deus abençoe a todos nós. Amém.